qual é a razão social da sua empresa? Eu falo que a nossa missão é transformar as barreiras de inglês em pontes. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Mais uma vez, a gente traz aqui histórias de inspiração, histórias de sucesso profissional e eu acredito que hoje você vai mergulhar comigo em uma história diferente. Porque a maioria dos empresários que nós trazemos aqui, eles viveram a sua jornada de construção, hoje escalaram o negócio, têm um porte, um tamanho específico. Só que dessa vez eu quero trazer uma pessoa que, além de já ter vivido tudo isso, esse crescimento, esse desenvolvimento, ela lida prontamente com pessoas o tempo inteiro. Talvez diferente de um empresário que já está com o seu negócio consolidado e não lida mais com o cliente final, essa empresária que já tem um negócio de muito sucesso é apaixonada pelo cliente final, porque ela é uma educadora. Nós vamos falar com a Dani Defende. Ela é fundadora da ESDD, uma escola de idiomas com foco em inglês há 22 anos no mercado. Seu modelo de ensino é de forma individual e personalizada, acelerando o processo de aprendizado e transformando muito a vida dos seus alunos. Só para vocês terem uma ideia, ela já formou mais de 3.000 pessoas nesse idioma e completa agora a marca de 1.300 horas aula mês. Com vocês, Dani Defende. Olá, tudo bem, Adriano? Que prazer estar aqui conversando com você hoje. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui, eu estou muito feliz. A gente se conectou recentemente, eu pude ver a tua paixão, teu carinho pelos teus alunos, mesmo já tendo uma equipe, já tendo um negócio consolidado, ainda está ali no front, trabalhando direto com os seus alunos. Isso demonstra o carinho e a paixão pela profissão que você tem, e por isso eu quero muito conhecer a tua história. Muito legal. Eu acho que educação tem tudo a ver com pessoas, né? Se não tiver essa paixão, esse foco nas pessoas, acaba perdendo o sentido da educação. Isso é uma coisa que eu tenho desde quando eu comecei lá com 17 anos, minhas primeiras aulas de inglês. Vamos falar um pouquinho então dessa jornada para a gente chegar ao momento atual? Vamos. Qual que é a história que você conta da sua história? Na verdade, a minha história, eu acho que eu divido ela em duas partes, que tem a história onde eu me apaixono pelo inglês e depois a parte mais do empreendedorismo, sabe? Quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu fui para Disney a primeira vez e eu tinha acabado de começar a fazer aqueles cursinhos de inglês, não personalizados, mas em grupo, sabe? Aquelas escolas mais básicas, assim. E a expectativa do meu pai era que eu chegasse lá nos Estados Unidos e resolvesse a viagem para todo mundo. Que eu falasse, alugasse carro. E quando eu cheguei lá, a moça do hotel virou para mim e falou assim: How are you doing today? Mas na época eu estava no How are you, naquele, sabe, bem devagarinho, não entendi nada, travei. E ali eu falei: Nossa, que barreira esse negócio do inglês, né? Não consegui me comunicar. Foi uma decepção um pouco para meus pais naquele momento, mas eu lembro que, mesmo novinha, naquela época me surgiu uma chama, assim, uma vontade de me comunicar sem barreiras no inglês, sabe? Acho que foi a primeira vez que eu tive a noção que se eu não falasse aquela língua, seria uma barreira. E aí eu volto dessa viagem, que vários perrengues, né? Porque foi totalmente sem inglês de ninguém. E eu volto mais, assim, apaixonada pelo inglês e querendo aprender, sabe? E eu não fui aquela pessoa que fui uma ótima aluna na escola, só que no inglês eu comecei a ir bem. E aí eu comecei a parece que ter uma autoestima em relação a estudos através do inglês, sabe? Quando eu tinha 17 anos, eu concluí o curso que eu fazia com uma professora particular, fiz aqueles testes de Cambridge, de proficiência e tal, fui muito bem, e ela me convida para fazer um bico e trabalhar na escola dela. E aí eu penso, por que não, né? 17 anos, fazer um bico aqui, trabalhar na escola, e aí eu começo a ajudar ela a preparar materiais, dar uma aula ou outra quando ela viajava, e eu amava fazer aquilo, assim, era algo que eu achava muito legal. Só que eu tinha na minha cabeça uma ideia de que trabalhar não era tão legal assim. Então eu pensava assim, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Porque assim, eu não gostava de nada, eu não me achava boa em nada, tinha aquele bico que eu gostava, mas ao mesmo tempo, será que aquilo poderia ser um trabalho se era algo tão legal? Fui fazer aqueles testes vocacionais para entender o que eu poderia fazer da vida, não sabia o que fazer, fiz administração, porque eu pensei, bom, administração é uma coisa meio genérica, né? Talvez eu possa usar para coisas diferentes. Continuei trabalhando com inglês e entrei na administração. Aí eu pensei, o que eu posso fazer dentro da administração que tem inglês? Porque afinal era meio que a única coisa que eu gostava. Decidi fazer comércio exterior. Tinha um pouco de inglês, mas tinham muitas outras coisas que eu era muito ruim, porque eu sou
muito ruim em números. Geralmente, quem é bom de línguas, às vezes não é muito bom de números, né? Eu sou, assim, de passar vergonha em números. E aí, eu sofri naquela faculdade, mas eu falei, não, eu vou terminar esse negócio. Comecei a trabalhar na área de comércio exterior na época. Trabalhei por 1 ano e meio com comércio exterior. Adivinha o que acontecia na empresa? Eu ajudava todo mundo a escrever e-mails em inglês e eu ficava amiga dos fornecedores dos produtos lá que eles importavam, porque eu amava falar inglês com eles. Errava as cargas, tinha um negócio na época que chama NCM, acho que é uma das poucas coisas que eu lembro de comércio exterior, que era a nomenclatura do produto, e aí o imposto muda de acordo com... Eu era um desastre, mas a parte do inglês era incrível. E aí um dia eu falei, não adianta, eu não gosto de fazer isso, o que eu amo fazer é inglês, é dar aula de inglês, mas a gente está num país que não valoriza professores de inglês. Então as pessoas não me animavam muito no sentido de largar uma carreira de comércio exterior e ser professora de inglês. Mas mesmo assim eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu fui começar a me especializar na parte mais didática, procurar cursos. Passei um tempo fora também, apesar de ter ficado fluente no Brasil, fazendo um curso, né, na Califórnia. E aí comecei a ter alguns alunos particulares e ainda trabalhava com essa professora, sabe? E aí, com o tempo, comecei a ter uma carteira de alunos, e aí trabalhei em algumas outras escolas também, ganhei experiência nisso, e comecei a ver que esse modelo de grupo era algo que eu não me identificava tanto. Eu não via tantos resultados, sabe? E como eu gosto muito de pessoas, eu via aquele grupão lá, né, que eu dava aula, às vezes de 9, 12 pessoas, eu pensava, meu Deus, essa pessoa aqui precisava disso, mas essa aqui precisava de uma outra coisa, essa aqui está nesse nível básico, mas não deveria estar aqui. E aí eu fui entendendo que a minha linha seria algo mais personalizado e mais particular, sabe? Legal. Então, antes da gente entrar nesse modelo que você já atua hoje da personalização, vamos voltar um pouquinho para o passado e voltar nessa sua fase dos 17, 18 anos, que foi onde você viveu ali o seu momento de perceber que o inglês era importante para você, fazia parte dos teus gostos, e você começou a trabalhar com isso. Porque muitas pessoas começam a trabalhar com algo e elas não têm identificação com aquilo que elas fazem. O nosso programa hoje ele é específico para empresários, mas o empresário não só já passou por essa fase, mas talvez ele tenha algumas pessoas que estão hoje dentro da empresa deles sem identificação. E por isso elas não vão tão bem. Você disse aí que, por exemplo, na parte do comércio exterior você errava muita coisa. Meu Deus, era a carga que tinha que ir para São Paulo que chegava em Manaus. Você não Meu está Deus. entendendo. Não tinha a identificação com isso. É, como Não você tinha, eu acho que propósito, sabe? Não conseguia ver um propósito naquilo. agora nesse ponto mesmo, né, pensando em propósito, como você conseguiu se identificar? Foi muito por errar naquilo que você fazia e sentir que não estava fazendo bem? Ou era muito pelo desejo que você já tinha formado de começar a, não ia dar aula, né? Mas se envolver melhor com o inglês. Como que foi essa fase de descoberta para você? Olha, eu acho que essa fase é uma resposta que eu não consigo separar muito de algo um pouco espiritual, porque nessa fase foi uma fase onde eu me aproximei de Deus um pouco mais, eu comecei a entender minha identidade, sabe? Eu comecei a ter uma autoestima melhor e eu comecei a ver que eu era boa sim em alguma coisa, sabe? Eu acho que quando a gente não sabe quem a gente é para Deus, às vezes a gente também não sabe o que a gente é bom, o que a gente deveria fazer ou não, qual é realmente o nosso propósito, sabe? Eu creio que Deus sabe o nosso propósito. E conforme a gente se aproxima dele, a gente vai descobrindo esse propósito. Então foi uma jornada meio que junta, sabe? Eu comecei a conseguir ter clareza que este era o meu propósito. E eu falo hoje, né, com mais clareza aí depois desses 20 e poucos anos, que o nosso propósito na SDD hoje é transformar as barreiras de inglês em pontes. E isso é muito legal, assim, porque eu comecei a ver a diferença que o inglês fazia na vida das pessoas, sabe? E muitas pessoas também resgatando a autoestima, né, melhorando no trabalho, tendo cargos melhores, tendo viagens que elas não sonhavam, mudando para fora, passando numa faculdade fora. Então, a sensação de propósito para mim ali começou a ser muito maior do que eu lá numa salinha fechada decidindo ali as cargas. E óbvio, tem pessoas que encontram um propósito maravilhoso nisso, mas cada um tem o seu, né? Esse é um ponto muito importante, porque descobrir a sua essência é claro que cada um tem a sua essência, é um papel do indivíduo descobrir a sua essência, mas existem ambientes que facilitam e favorecem
para que a gente se descubra. Existem conexões que a gente faz, existem líderes que nos estimulam a descobrir a nossa essência. Quando a gente pega, por exemplo, o inglês, que é uma barreira para muitas pessoas em função de vários paradigmas, né? Não foi legal na escola, acha muito difícil de aprender. A pessoa fala assim sempre pra mim: Nossa, eu tenho aquele inglês da escola e eu nunca aprendi o verb to be. Eu falo: Tá tudo bem, porque ninguém aprendeu no Brasil o verb to be na escola. E é praticamente um PhD do verb to be, porque a pessoa só aprendeu o verb to be a escola inteira e não sabe o verb to be ainda. E a pessoa jura que o problema é com ela. Né? Mas se a gente está falando de um país onde 5% da população se considera fluente, o que significa que se a gente testar, eu acredito que uns 2% com sorte. A gente não pode dizer que o problema é da pessoa. Existe um problema de método, existe um problema em relação à educação do inglês. Então, e a pessoa acha que ela é muito ruim, que ela não vai conseguir, que aquilo é uma barreira, né? Que, quantas vezes a pessoa chega para mim já falando: Dani, eu sou completamente travado e bloqueado no inglês. Eu falo: não, bloqueado é só a tela do celular. Você só não estudou, né, com o método certo, do jeito certo, ainda não colocou inglês na vida. Mas bloqueado e travado, não. Nosso cérebro foi feito para aprender. E olha só que ponto importante. Quando a gente pensa na empresa como educadora, é também o método que a empresa utiliza para fazer com que a pessoa se encontre e aquelas travas que supostamente ela tem, pelas percepções que ela tem de outras experiências profissionais, de outros lugares que talvez ela tenha entrado numa posição errada apenas pelo salário, e ela foi forçada a fazer aquilo por muito tempo, se não existe um método de educação e de formação nas empresas, a pessoa não consegue explorar o máximo do seu E aí, potencial. às vezes, ela acha que o problema é ela, que ela é ruim, que ela é um mau profissional. Exatamente. Então agora vamos falar sobre método de ensino. Não especificamente só pelo inglês, claro que o Sim. inglês é a tua área de propriedade, mas como é esse método individual que transforma as pessoas tão rápido? O que acontece diferente? Eu acredito que o primeiro ponto é eu falo que a gente ensina o aluno e não o plano de aula. É entender quem é aquela pessoa. Quais são os traumas, quais são os objetivos, qual que é a rotina dela, qual que é o trabalho dela. Né? A gente atende muitos empresários, médicos, advogados, pessoas que têm uma extrema dificuldade em se sentar na cadeira de iniciante. Então, a gente tem que entender quem é essa pessoa, qual que é um curso que talvez é um curso iniciante, mas é um curso iniciante de negócios, para a pessoa não se sentir tão básico assim, sabe? Entender quais são os sonhos daquela pessoa em relação ao inglês, os traumas. E aí, com base nessas informações, a gente consegue entender qual o professor ideal, qual o tipo de curso ideal, vai ser um curso que vai focar mais na conversação, a gente vai ter que trabalhar o inglês em si, todas as habilidades, óbvio, mas e essa parte mais psicológica, da confiança, da pessoa se arriscar? Muitas pessoas com síndrome do impostor, muitas pessoas com perfeccionismo muito alto, têm uma dificuldade muito maior em aprender inglês, porque elas não se arriscam. Elas têm aquela ideia que, quando meu inglês estiver perfeito, maravilhoso, sem erros, quando eu for eu mesma em inglês, sabe, conseguir falar piadas em inglês, usar expressões idiomáticas, aí eu vou me arriscar. Mas não tem como ir de um lugar de básico para esse lugar de falar, sou eu mesmo em inglês, né? Precisa passar por um lugar ali do meio, onde a pessoa vai ter que lidar com o perfeccionismo dela, vai ter que romper essas barreiras, vai ter que se arriscar. Então, eu acho que é olhar de uma forma muito mais humanizada para o aprendizado, sabe? Não é uma questão só de um curso, de um método, de quais são os assuntos que a gente vai tratar, mas, no fundo, quem é aquela pessoa, o que ela busca, como que ela é, qual é a personalidade dela, sabe? Essa metodologia, eu acredito, eu vejo, na verdade, ela podendo ser aplicada em qualquer ambiente, até no ambiente profissional. Quem é esse novo colaborador que está entrando nessa empresa? Quais são suas experiências anteriores ou até a falta das experiências anteriores? Quais são as principais habilidades que ela gostaria de desenvolver e se eu as desenvolvesse, ele teria muito mais performance? Onde eu posso encaixar essa pessoa para que ela tenha uma jornada melhor? Então, fica claro que com essa metodologia se torna mais rápido você atingir o sucesso. Com o inglês é a mesma coisa? A pessoa atinge mais rápido o sucesso? Sim, com certeza. Quanto tempo, mais ou menos, para um aluno conseguir avançar? Não vou nem dizer se tornar fluente, mas talvez. As pessoas às vezes elas pensam que elas precisam chegar num nível C1, C2, que seria o nível proficiente do inglês, para conseguir ter resultados, para conseguir conversar. Mas na verdade, a gente pode fluir muito bem dentro dos níveis, né? Claro que com níveis de desafios diferentes. A gente costuma seguir uma tabela do CEFR, que é um órgão internacionalmente reconhecido. Tem muita gente falando muitas coisas da própria cabeça na área do inglês. Então, aprenda inglês em 100
horas, né? Inglês dormindo, não sei o que, método quântico do desbloqueio. Mas existe uma quantidade de horas mínima que a pessoa precisa ter de experiência naquela língua para poder ir subindo de nível. Mas os nossos alunos, geralmente, num nível A2, que seria o segundo nível, já são alunos que conseguem participar de uma reunião, dar suas contribuições, viajar sem passar perrengue. Então, eles conseguem já fluir dentro ali de umas situações um pouco mais controladas, vamos dizer assim, né? Mas a gente, para se mover de níveis, a gente vai precisar ali de umas 100, 150 horas de experiência na língua. E foi aí que eu tive uma ideia também, ao longo desses anos, de tentar colocar mais inglês na rotina das pessoas. Porque a pessoa tem ali milhões de horas de português no dia a dia, ela vive no Brasil. A gente, óbvio, tem alunos fora, mas a maioria acaba vivendo no Brasil, vivendo em português. Aí ela vai fazer 2, 3 horas de inglês na semana e vai continuar vivendo a vida dela em português. E isso é algo que eu percebi na minha jornada de aluno, porque assim, como eu gostava de inglês e eu tinha curiosidade e aprendizado andam juntos, eu acabava consumindo coisas em inglês, músicas em inglês, lia, estudava para aqueles testes de Cambridge, então era parte da minha rotina, apesar de eu morar no Brasil. E muita gente acha que é impossível, né? Ah, não, você morou fora. Não, eu cheguei no nível C2, certificada pela Universidade de Cambridge, no Brasil. Depois eu fiz cursos fora, mas eu já era fluente. Então, essa questão de trazer o hábito de consumir coisas em inglês no dia a dia faz muita diferença. Então, a gente trabalha hoje com o que eu chamo de um Fluency Plan para os alunos, aonde, de novo, baseado naquele entendimento inicial de quem é a pessoa, qual a rotina, quais os assuntos que ela gosta, a gente desenvolve esse plano de estudo e ela coloca inglês no dia a dia de uma forma leve. Então, um joguinho ali para melhorar a formação de frases, um listening enquanto está no carro no trânsito. Aí essa pessoa ela vai subindo de nível e esse Fluency Plan vai virando algo que é uma fonte assim de prazer mesmo no dia dela, porque você, por exemplo, com vendas, vai ter lá assuntos de venda, desenvolvimento pessoal, assuntos que o aluno gosta. Um médico vai ter coisas sobre inglês médico, uma mãe vai ter coisas sobre maternidade. E aí a gente vai criando o hábito de consumir inglês. No fim do dia, a gente chega naquelas horas que a gente precisa para ir se movendo de um nível para o outro. Não só nas aulas ao vivo, mas criando um hábito e meio que um lifestyle de consumir conteúdos em inglês. Chique, né? Muito, muito. E gostoso, porque assim, dependendo da área de atuação da pessoa, o conteúdo em inglês, ele é direto da fonte. Então, é muito interessante ela conseguir ter esse nível de inglês para ou ter entretenimento ou aumentar o conhecimento dela, só que em inglês. Você disse que muito provavelmente 2% da população brasileira verdadeiramente é fluente em inglês. É, porque essas pesquisas, elas falam pra gente 5%. Porém, 5% o que se considera? Se a gente for para o âmbito das entrevistas de emprego, pensa, qual o seu nível de inglês? Todo mundo põe intermediário. Mas assim, todo mundo é no mínimo intermediário, fluente, avançado. Quando a pessoa vai sentar e fazer uma entrevista de inglês, ela às vezes não passa da primeira pergunta. Então, 5% se considerar fluente, eu chutaria uns 2% no máximo. Por que tem, com tantas escolas, com tantos métodos de inglês, a gente sabendo da importância de falar uma segunda língua, por que você acredita que o Brasil tem um índice tão baixo de pessoas que falam inglês? Eu acredito que a gente tem muitos problemas de base da educação no geral, né? Se a gente for olhar para a educação das escolas no geral, o problema acaba indo além do inglês, né? E é um país que culturalmente também não tem tanto inglês no seu dia a dia. As pessoas que têm acesso ao inglês são pessoas que têm uma cultura melhor, que têm uma condição econômica melhor também. Então, eu acredito que tem a ver também com os problemas de educação no geral do país, sabe? Não só em relação ao inglês. O que mudou na sua vida depois que você aderiu a esse novo idioma? Ai, meu Deus, até difícil falar. Eu acho que, assim, uma das principais coisas na minha experiência como aluna foi ter a autoestima de falar, nisso aqui eu sou boa. Matemática péssima, química péssima, biologia péssima, mas nisso aqui eu me achei, sabe? Eu me encontrei. Foi algo que resgatou uma autoestima em relação à aluna mesmo, sabe? Ao conhecimento. Me abriu muitas portas profissionais, a porta, inclusive, do empreendedorismo, porque é engraçado, apesar de eu ter feito administração de empresas, eu jamais imaginaria que um dia eu seria uma empresária. Então, sem o inglês, eu não teria nenhum negócio. Muita gente vai num caminho contrário, né? A pessoa, ela começa ali focada no negócio,
como que ela vai fazer aquele negócio crescer, ou ela começa um negócio do zero. No meu caso foi o contrário, eu comecei uma paixão do zero, e aí aquilo começou a se expandir, porque eu já não tinha mais agenda para tantos alunos ali particulares, né? Atendia na casa da minha mãe, meu pai deu o escritório dele para mim. Era uma loucura, porque a casa deles era lotada de gente o dia inteiro, das 8 às 8 da noite, gente entrando, saindo, criança na garagem esperando a mãe chegar. E aí houve a necessidade de começar e estruturar um negócio a partir de uma demanda que já existia, né? Então, começou um negócio de uma paixão. Então, assim, para mim é muito difícil falar o que o inglês significa, porque ele está em tudo, assim, sabe? Na parte do empreendedorismo, na parte da autoestima, as experiências que eu tive fora, as pessoas que eu conheci, só abriu portas mesmo, assim. E é um assunto que dá para perceber que eu vou puxar sempre a sardinha para ele. Né? Bem entusiasmada. Em algum momento você disse que professores do Brasil, principalmente de um idioma estrangeiro, não são tão valorizados. Você está há 22 anos nessa posição e nessa profissão. Mesmo com essa característica de desvalorização, você tem sucesso. A que se deve o motivo desse sucesso? Eu acho que o primeiro ponto é fazer com excelência, sabe? É você realmente olhar para aquele cliente e do jeito que der, não importa se você está começando um negócio de uma forma pequenininha ou se você já é grande, valorizar, respeitar aquele cliente e entregar o seu melhor, sabe? Tentar sempre melhorar a experiência, melhorar você como pessoa, porque quando você melhora como pessoa, você melhora o negócio também. E entrar de cabeça mesmo naquilo que você está oferecendo, saber a qualidade que você entrega. Eu acho que são coisas que fazem uma diferença grande, assim. Desde a época que eu atendia na casa dos meus pais, eu tentava ser o mais profissional possível. Por mais que era um pouco difícil, porque assim, o escritório dele ficava na frente, então logo que entrava na casa tinha o escritório, aí tinha o banheiro e a sala de TV. Muitas vezes o aluno estava ali tendo aula comigo, precisava ir no banheiro, tinha minha mãe e meu pai na sala. Mas assim, entrou na sala, tinha o cafezinho, tinha o plano de aula, não virava terapia, era uma aula preparada, sabe? O material era sério, a forma de cobrar esses alunos sempre foi de uma forma séria também. Eu acho que se você se vê de uma forma séria, se você busca a excelência, as pessoas vão te respeitar. Tem uma história engraçada, uma vez um médico chegou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Ele era um conhecido, né? Ele não era aluno. Você ainda está dando aquelas aulinhas de inglês? Olha, você quer deixar um professor ou alguém que trabalha com educação com ódio, é você perguntar sobre aulinhas. Porque aulinhas diminui o trabalho, né? Sim. Aí eu, tô sim. E você, tá atendendo seus pacientezinhos também? Porque assim, gente, se você não se der o respeito, se você não olhar o seu trabalho, você sabe quantas horas você está empregando ali, quanta excelência, quantos cursos, né? É trabalhoso você melhorar na sua profissão. Você tem que se dar o respeito também, sabe? Eu acho que a excelência anda muito com isso. Hoje, quando você olha para o cenário do ensino, da educação, o nível de consciência das pessoas aumentou a respeito da necessidade de fazer inglês? Porque eu já vi muitas histórias, né, de pessoas que desistiram do processo ao longo do caminho. Hoje esse índice é maior, menor? Em todos esses anos, como que você enxerga isso? Olha, eu enxergo que hoje o nível de consciência em relação ao inglês, a falta de inglês ser um problema e ter consequências sérias, ela é altíssima. Porém, existe cada vez mais gente traumatizada com o processo. Então, pessoas que já desistiram várias vezes, por terem desistido várias vezes, elas acabam achando que não é para elas o inglês, e elas às vezes fazem umas contas muito loucas, assim, que eu já brigo de cara com a pessoa, eu falo, você para de se sabotar. Porque coisas do tipo: quantos anos você estuda inglês? Aí a pessoa olha assim com uma cara bem, né, uma cara de pau e fala, 10 anos. Aí eu, 10 anos direto? Não. Veja bem, 10 anos atrás, eu fiz um curso por 2 meses, aí eu fiquei parado 3 anos, aí eu fiz um outro curso por 20 dias, aí eu passei um tempo na Disney e eu voltei. Então, assim, 10 anos, mas se você olhar a quantidade de horas aula que a pessoa fez, não deu 50, entende? E a pessoa se sabota e fala, não, eu estudo há 10 anos. Você pôs inglês na sua rotina? Não, nunca. Né? Tem uma constância? E outra coisa, esses cursos picados, metodologias diferentes, lugares diferentes. Então, acaba que a pessoa faz um tempo, não consolida aquele nível, ela desiste, é como se ela perdesse todas aquelas horas, aí tem aquela coisa super frustrante de voltar de novo para o mesmo nível que ela estava,
porque perdeu, não teve aquela consolidação. Ela não tem o hábito de consumir inglês, então ela não retém aquelas informações. E aí aquela pessoa que já fez o mesmo nível várias vezes em vários lugares. E aí, claro, a autoestima em relação ao idioma vai para o chão. Tem algum padrão de comportamento, algum estilo, algum perfil de pessoa que tem a tendência a ter mais sucesso com o aprendizado? Pessoas que já têm uma disciplina alta na vida. Então, assim, eu percebo que pessoas de alta performance, seja no esporte, seja nos negócios, pessoas que têm disciplina, que se conhecem, sabe? Pessoas que estão acostumadas a se arriscar mais. Eu vejo uma tendência maior em fracasso de pessoas que são mais perfeccionistas, que acabam procrastinando mais as coisas, não tem uma rotina organizada, não tem muita disciplina. Porque, na verdade, não treinaram isso. Pessoas que são mais desenvolvidas, né, em termos mesmo de autodesenvolvimento, geralmente são pessoas que têm um resultado mais rápido, porque elas já conseguem, elas já sabem como elas funcionam no sentido de criar um novo hábito, de não desistir, de ter perseverança. Então, esse perfil geralmente tem um sucesso mais rápido. Olha, nós já estamos aqui em mais de 70 entrevistas, né? Mais de 70 empresários passaram por aqui, e eu vejo um padrão em todos eles que está diretamente ligado a essas características que você trouxe. Disciplina, resiliência, respeito ao processo. E isso faz com que a gente perceba que existe uma fórmula para o sucesso sim, em qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa que a gente se propõe na vida. Claro que existem alguns elementos além dessa fórmula que contribuem para que a gente evolua ainda mais. Por exemplo, falar uma segunda língua. Sim. Te coloca como uma pessoa disciplinada e de alta performance em vários idiomas. Sim. Só mostrar E é engraçado que até o nosso perfil, assim, hoje, de aluno ideal, é um aluno que gosta de desenvolvimento pessoal, é um aluno que consome esse tipo de conteúdo até, sabe? Porque são pessoas que estão acostumadas a sempre estarem se desenvolvendo. Mas é óbvio que a gente também consegue ajudar esses alunos que não têm esse perfil, né? Aí colocando na rotina, aí tendo essa perseverança aos poucos, né? E tirando um pouco dessa pressa, porque o problema é um aluno básico, ele começa com um foco de fluência, a gente precisa daquelas mini metas menorzinhas e ir se alegrando com elas, né, para a gente conseguir ter esse resultado final da fluência. Geralmente, essa pessoa que só foca na fluência, ela odeia o processo, ela odeia ser básico, ela detesta, ela tem ódio, ela acha que ela não merecia estar no básico. Mas ela não estuda, entendeu? Ela não põe inglês na rotina, mas ela, básico? Não, já era para eu ser avançado. Só que se você começa uma corrida em relação à jornada da fluência, achando que já era para você ser básico, qualquer passo que você dá não vale nada. E aí você não se anima, não se alegra com esse processo, com esses pequenos ganhos, e você desiste, né? E você lidar com o recomeço é muito mais difícil do que você começar o negócio pela primeira vez, porque tem frustração, tem todos aqueles traumas. Então, é uma coisa engraçada. Eu falo, não me fala esse negócio que já era para você ser fluente. Não era. Não era para você ser fluente. Por isso que você não é ainda, mas você vai ser. Calma, vamos um passo de cada vez e se alegrando nessa jornada, sabe? Qual foi o case mais emblemático para você? Qual foi talvez o aluno que viveu o maior processo de evolução da vida dele através do idioma? Olha, tem alguns alunos, né? Assim, graças a Deus a gente tem bastante histórias aí nesses anos, mas algumas me chamam a atenção. Então, teve uma aluna que começou com a gente bem básica mesmo, ela tinha um problema de pronúncia muito grande, ela já estava numa empresa, então ela já estava no ambiente corporativo, ela trabalhava com RH na época, e ela tinha, assim, muita dificuldade, muita insegurança em relação ao ambiente corporativo, porque tem aquela coisa dos brasileiros, né? Da cultura do brasileiro que fala inglês ou que finge que fala ou que acha que fala, que é julgar o inglês alheio, que é criticar. Então, ela tinha passado uns processos em relação a isso. E ela foi avançando no inglês, assim, de uma forma com muito mérito dela mesmo, de também colocar na rotina, de não desistir. E ela foi contratada por uma empresa internacional e se mudou para a Irlanda com a família dela. Tudo pago, salário dos sonhos, né? Depois de um tempo, casa própria na Irlanda e tudo, através de uma porta de emprego que abriu através do inglês, sabe? E a gente tem uns cases, assim, diferentes, né? Esse é algo mais profissional, mas a gente tem casos também de alunos que começaram a fazer inglês por uma indicação do psiquiatra no tratamento de uma depressão. E até me emociono de falar desse caso, porque nessas aulas, eu lembro que quando eu coordenava essas aulas, eu sempre colocava um fator, assim, motivação, um fator felicidade, um material alegre, um material que puxasse a pessoa para cima, sabe? Além do conteúdo em si, eu ia muito nessa linha.
E ela chegou, assim, num nível incrível de inglês, ela já tinha uma idade mais avançada, e é uma pessoa, assim, que eu converso até hoje, sabe? Que fez parte da minha vida, assim. Mandou presente pro meu filho. Então, essa parte de estar perto das pessoas é muito legal, né? Porque você acaba participando das histórias, das dificuldades e das vitórias também, sabe? E eu sei que o inglês, obviamente, né, junto com todo um tratamento que ela fez, foi algo importante, assim, porque eram momentos felizes num dia que não era um dia muito feliz, sabe? Teve um ponto aí da tua fala que foi muito importante, que é quando você diz sobre comemorar pequenas vitórias, as mini metas, né? É, você evoluir no inglês, você evoluir na carreira, você evoluir em alguma etapa da tua jornada, a partir do momento que essa evolução acontece, você começa a se tornar mais capaz de desafios maiores ainda. Então, eu comecei o inglês porque eu estava pleiteando uma promoção. Já está morando num outro país, está construindo um negócio, foi promovido por um diretor, está numa posição muito maior por conta de uma pequena decisão tomada lá atrás. A princípio é algo supostamente pequeno, né? Estudar o inglês, hoje em dia as pessoas dizem que é quase uma obrigação, mas mesmo sendo quase uma obrigação, são muitas pessoas que não chegam até o final do processo. Muitas que nem chegaram a começar. Então, quando a gente olha para esse modelo de empilhamento de resultado, isso vai te empoderando em outras áreas da sua vida. A pessoa que aprende a falar inglês, ela vai aprender outras matérias, ela vai aprender outras coisas, ela vai desenvolver novas habilidades. A gente chama isso de flexibilidade cognitiva, né? Que é tornar o seu cérebro mais flexível para o E mais aprendizado. acostumado aos desafios, né? Não entra naquele padrão da pessoa fazer uma autossabotagem. Então, é aquela pessoa que fala assim: não, eu não vou falar, eu não vou me arriscar naquela reunião, porque se eu fizer isso, eu vou passar vergonha. A pessoa, ela não vai para a situação do mundo real, ela não se arrisca, mas é como se ela trouxesse um feedback para o cérebro dela negativo, como se aquela situação negativa tivesse acontecido, só que ela não dá a chance para o mundo real dar esse feedback para ela sabota. Então ela fala: não, não vou nem me arriscar, não vou nem falar, não vou nem fazer essa entrevista, porque assim, eu nem vou passar. E quando ela volta dessa decisão de nem se arriscar, ela volta como? Como se ela tivesse ido e falhado, e na verdade ela nem foi, ela nem se deu essa chance, sabe? Então treinar o cérebro para isso através do inglês é algo que eu acredito que possa ter também resultado em outras áreas, né, como você estava falando. Ou seja, é muito mais do que aprender um novo idioma. É um Com certeza. comportamento, É. é uma atitude que vai servir para o inglês, que vai servir para o alemão, para o russo, para a Eu até informática, falo para... que tem as atitudes, né, que eu brinco, as atitudes de um cérebro bilíngue. Então, a pessoa se arriscar, a pessoa ser curiosa, sabe? Isso são atitudes já fluentes, né? A pessoa não vê um negócio ali em inglês, ignorar e pensar: "Ah, é em inglês, eu não vou nem tentar". Não, é inglês, espera aí, deixa eu ver o que significa, deixa eu ter curiosidade, deixa eu anotar. E principalmente eu vejo a pessoa que ficou básica há muitos anos, ela é uma pessoa que ela ficou com uma autoestima em relação ao idioma muito ruim. Então, assim, ela já se acostumou, que ela é básica, que ela não fala: ai, é em inglês, eu nem vou. Ai, tá em inglês, eu nem tento. Sabe? Ela se acostuma nesse lugar. Então, no começo da jornada com a fluência, a gente tem que até trabalhar essa desconstrução, sabe? De falar assim: olha, agora a gente tá ligando essa chave. Agora a gente tem que ter curiosidade. Agora você não é mais a pessoa que ignora e sai correndo do inglês. Você está começando uma jornada. A partir de agora, lê o rótulo lá em inglês, tenha curiosidade de checar o que é. Escutou alguém no trabalho usando um termo em inglês? Anota, no fim do dia vai lá, checa, vê o que é, sabe? As pessoas, eu percebo assim, que elas perdem a curiosidade, porque elas estão tão acostumadas que elas são ruins naquilo, que elas nem, sabe, elas ignoram. E isso é uma atitude bem ruim, assim, na jornada com a fluência, sabe? No fundo, no fundo, no fundo, não é sobre o inglês, é sobre um padrão comportamental. Com certeza. É como as pessoas se comportam frente a qualquer tipo de desafio que as provoque para viver algum tipo de mudança cognitiva, física, intelectual. Tudo que nos provoca, muitas vezes, nos trava. E as pessoas que destravam isso são as pessoas que colhem os melhores resultados da vida. Com certeza. Faz Uau. todo sentido. Dani, quando que sua vida começou a dar certo? Quando minha vida começou a dar certo. De novo, eu acho que eu vou para uma resposta espiritual. De novo, eu acho que foi na época onde eu comecei a conhecer Deus assim mais de perto, sabe? Comecei a me aproximar, comecei a ter curiosidade por ler a Bíblia, comecei a entender que não era um Deus longe, distante, mas era alguém que me conhecia, que me chamava pelo nome, sabe? E foi assim, entender a identidade, entender que existiam sonhos para mim muito maiores do que os meus, que eu seria capaz. Tem até uma coisa engraçada que eu falo que é uma palavra assim que eu carrego no meu coração em relação ao meu próprio negócio. Eu acho que pode ter a ver.
Eu tinha uma época que eu fiz um teste para passar numa escola, que era o sonho da minha vida ser professora naquela escola. Era uma escola muito renomada na época. E quando eu fui para a entrevista ali, para a dinâmica de grupo, era assim, uma pessoa com, sei lá, 15 anos de experiência, a outra casada com um americano, a outra tinha morado nos Estados Unidos não sei aonde, e eu me senti a menorzinha ali de todas, sabe? Eu falei, meu Deus, eu sou tão pequena em relação a todas essas pessoas que estão aqui. E nessa época eu pedi muito para Deus, assim, me mostrar se eu passaria nessa entrevista, porque era um processo seletivo, e aí teria uma observação de aula, aonde eu seria ali contratada ou não. Então, eram alunos reais e eu seria julgada ali naquela, né, seria o final desse processo seletivo, onde algumas pessoas seriam contratadas e outras não. E eu falei, ai meu Deus, eu tô me sentindo tão pequenininha em relação a tudo isso, já me fala, Deus, me mostra que de algum jeito, se eu não for passar, porque daí pelo menos eu já vou assim mais, sabe, eu não vou ficar mal, né? E aí me veio muito forte, assim, naquele dia, uma palavra, que eu não vou lembrar onde ela está, mas ela diz o seguinte, eu sou o Deus que faço as árvores pequenininhas crescerem e eu derrubo as grandes. E isso, para mim, assim, é a Uau. frase da minha vida, sabe? Porque em muitos momentos eu sou essa árvorezinha pequenininha, mas com um propósito, né, com a bênção de Deus mesmo, e rompendo barreiras e crescendo, e me tornando talvez uma árvore grande, mas através do poder de Deus, assim. Então, eu acho que essa resposta de quando minha vida começou a dar certo, eu acho que foi quando eu comecei a me aproximar, né, daquele que faz a nossa vida dar certo, que nos dá um propósito e profissional e de vida mesmo. Uau. Não esperava menos que uma resposta como essa, conhecendo um pouco da tua essência, da tua família. Fico muito feliz quando a gente recebe respostas como essa, porque no fundo, pela crença que nós temos aqui, as pessoas elas só conseguem ir mais longe quando não depende apenas da força dela, porque sua força é limitada e você sabe onde Totalmente você pode chegar. limitada. Sim, com certeza. Então você precisa de algo maior. Ah, está muito difícil aprender inglês. Mas se a sua força é limitada, a tua capacidade é limitada por- pela parte física, pela parte intelectual, mas você pode transcender a Sim, essa capacidade com uma energia que é muito maior, que rege todo esse universo, né? Que com rege todo esse certeza. ecossistema. Quando a gente olha para a tua empresa hoje, para a SDD, qual é a razão social da sua empresa? Pensando de uma forma mais poética, talvez, né? Eu falo que a nossa missão é transformar as barreiras de inglês em pontes. E aos longos desses 22 anos, a gente pôde ver muitas dessas pontes, sabe? Então, essas pontes, né, de forma um pouco mais poética, seriam os alunos atingindo esses objetivos, sabe? Muitas vezes eles começam achando que eles não podem, que eles não conseguem, a gente acredita mais neles do que neles mesmos, do que eles mesmos acreditam, né, muitas vezes. Mas a gente já pôde ver pessoas passando em faculdade, tirando certificação internacional, aprendendo essa nova língua para se comunicar com a família. Teve até uma história recente de uma senhora que ela quis, uma senhora de 74 anos, ela quis melhorar o inglês porque ela tem netos bilíngues e ia passar um tempo lá nos Estados Unidos com esses netos. Ela ficou tão feliz agora do resultado que ela teve de poder conversar com esses netos bilíngues dela, que ela quis fazer um vídeo com o professor dela para mostrar ela lá com os netos, sabe? Então, assim, essas são as pontes, né? Pessoas que conseguiram novos empregos, mudar de país, resgatar a autoestima de alguma forma, mães que largaram a carreira há muitos anos e veem no inglês um hobby, um objetivo, sabe? Que até muitas vezes acaba tirando um vazio de ter largado a carreira e não estudar mais, voltar a estudar. Então, o nosso propósito é esse mesmo, que essas barreiras que as pessoas muitas vezes acham que são impossíveis, né, são intransponíveis, se tornem pontes. Como que eu faço para me tornar seu aluno? Talvez as pessoas estão em casa nos assistindo, gostaram do método, do processo, da tua energia e querem se tornar seus alunos a partir de agora. É flexível, não é? Conta pra gente. A gente está sempre, na verdade, crescendo o nosso time de professores, né, para sempre poder atender novos alunos. A gente tem um desafio um pouco maior que algumas outras escolas, porque a gente atende de forma individualizada, particular, personalizada, então tem que ter ali várias horas para esses novos alunos, mas a gente está sempre trabalhando para isso. Então, é possível sim. A gente tem professores nativos, que eu falo que são professores nativos, mas são professores de verdade, não são só nativos que estão ali ensinando inglês, professores brasileiros maravilhosos, certificação internacional, e prontos para trabalhar, para poder fazer essas barreiras aí serem transformadas em pontes. Acho que eu posso deixar aqui minha rede social. Claro, inclusive vou colocar na descrição do vídeo. Perfeito. É _teacherdani, lá no Instagram, e aí lá tem todo o caminho, tem o contato, né, pra gente
conseguir começar aí essa jornada. Empresário, você que nos assistiu até agora, e eu espero que você entenda que as coisas que acontecem dentro do teu negócio, tanto com os teus colaboradores quanto com você mesmo, estão diretamente ligadas às suas atitudes. Estudar inglês, como a gente disse aqui, é uma atitude, é uma mente bilíngue, é um modelo de uma mente que está disposta a aprender novas línguas. E a gente fala sobre línguas pensando em português, inglês, espanhol, mas muitas vezes você não fala a língua do seu colaborador, que também é um outro tipo de idioma, por conta de uma outra realidade de vida, por conta de uma outra percepção. Talvez você não fale a linguagem dos teus clientes, que se comunicam de um jeito e você se coloca numa outra posição. Quando você tem essa mente bilíngue que a Dani trouxe para nós aqui, você aprende a se comunicar em esferas diferentes, com pessoas diferentes, de estilos diferentes, entendendo quem elas são e extraindo o máximo do potencial do relacionamento que você começa a desenvolver com elas. Então, essa flexibilidade de aprendizado e esse desejo de querer se conectar melhor com as outras pessoas, seja pelo objetivo profissional, pelo objetivo de relacionamento, assim como a gente pensa numa viagem, né? Às vezes a viagem é de negócio, às vezes a viagem é uma viagem de lazer, mas você vai precisar falar a língua daquele lugar onde você está indo. Você vai precisar se conectar verdadeiramente com essas pessoas. E essa conexão ela só vem quando você é sensível para fazer isso. Quando você se torna uma pessoa sensível intelectualmente para aprender como lidar com o outro, respeitando a sua cultura, a sua identidade, o seu mapa, o seu território. Então eu recomendo, empresário, que você desenvolva cada vez mais a habilidade de falar várias línguas. A língua de todas as pessoas que estão ao seu redor. É óbvio que a sua identidade ela é muito importante. A forma com que você fala é muito importante, a forma com que você se comunica é muito importante e você vai encontrar o teu nicho, as pessoas que são parecidas com você, mas não se isole em uma ilha. Aprenda a se comunicar melhor, seja para um novo idioma, seja só para um novo processo de fala para se relacionar melhor com as pessoas que estão perto de você. Eu agradeço demais você que nos assistiu até aqui. Confere aí se você está inscrito no canal, se não, se inscreva, porque toda quinta-feira, 20 horas, nós temos vídeos novos aqui com empresários, com líderes, para você aprender as linguagens de diferentes negócios do mundo corporativo. Quero agradecer a Náutica Digital, nosso grande patrocinador. O espaço aqui é em Alphaville multiplataforma. Você pode fazer sua live de lançamento, seu podcast, seu evento para a sua empresa. Enfim, a criatividade aqui impera. Quero agradecer também ao time que está por trás das câmeras, a Jax Media, que faz toda a produção visual do nosso canal. E mais uma vez agradecer a você, Dani, por estar aqui e nos prestigiar com tamanho conhecimento e tanta energia assim. Eu que te agradeço, foi maravilhoso estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz demais por isso. Nos vemos na próxima quinta-feira, 8 da noite. Até a próxima entrevista. Até lá.